muito, muito, muito bom mesmo. Tem muito público. Que máximo. E agora e você já começou então, no caso? Tem pouca gente qualificada, sensacional, amei, arrasou. E aí arrasou. Então é aí que a gente começa, né, e é que a gente tem que colocar o nosso conhecimento, eh, à disposição das pessoas. Eu sempre falo assim, ó, que uma vez eu conversei com uma profissional, e aí ela disse assim: "Ai, na minha cidade, muitas pessoas, desqualificadas, meninas começando a ministrar cursos, muito barato, num valor muito baixo", enfim, questionando, né, o que estava acontecendo na cidade dela. Aí eu disse: "Mas você tem esse poder de transformar essa realidade. Quando nós nos posicionamos, quando nós nos levantamos para mostrar para as pessoas de que existe um caminho e que existe uma forma correta e que é assim que se faz, então nós temos essa responsabilidade. Então a gente precisa entender como que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar na forma de crítica, de falar para as pessoas que só criticando, ou nós vamos nos levantar e nos posicionar e dizer assim: olha só, é assim que se faz, é assim que tem que fazer, né? Porque aí essa é a nossa responsabilidade. E aí, quem não está fazendo dessa forma, aí paciência, mas nós estamos ocupando o nosso lugar. Então, nós precisamos ocupar esse lugar de líderes mesmo, de mulheres que se posicionam e que mostram esse é o caminho, né? Uma forma correta de se trabalhar. Então, a gente precisa olhar muito para isso. Eu vou olhar, então, a Bia, a Bia das Orelhas nas redes, eu vou procurar para mim ver. Então, tem muito público, exatamente, eu sou do litoral de São Paulo, aqui não tem isso, eu sou pioneira. Nossa, sensacional, mulher, bora fazer esse negócio acontecer. Então, vai fazer muito sentido aqui para você essa nossa reunião. Então, aqui é realmente, tá, uma sessão de mentoria, é realmente conteúdo, tá? Não é assim, é só para trazer vocês aqui. Eu quero que realmente vocês vão ter a oportunidade de avançar comigo se for o momento de vocês, mas antes disso, eu quero entregar realmente muito conteúdo para que tenha clareza, né? Porque esse é o meu objetivo, e como eu estava compartilhando com a Bianca aqui no chat, ela estava compartilhando um pouquinho dela, o meu objetivo é esse, é mostrar para as pessoas que existe um caminho, existe uma forma de se fazer, né? Então, nós precisamos ocupar esse lugar nosso de mentoras, de trazer realmente, abrir a mente das pessoas e dizer, ó, existe esse caminho, é assim que se faz, tá bom? Então, aqui é um plano 10K em 30, então como você pode fazer 10K ou mais através do seu conhecimento? Então, um passo a passo para você faturar 10 mil reais em 30 dias com o seu conhecimento dentro da área da beleza, dentro da área da estética, tá? Então, é um caminho super possível. Não, vou mostrar aqui para vocês, passo a passo, como é possível fazer isso de uma forma, assim, muito tranquila, fazendo repetidamente, tá? Então, não é algo que, Dri, eu faço isso somente um mês? Não, eu posso fazer todos os meses, seguindo a mesma estrutura, seguindo o mesmo passo a passo, tá? Então, é isso que eu vou detalhar aqui para vocês. O posicionamento no Instagram como mentor, então, a gente ocupar esse lugar, tá? Então, antes das pessoas te dizerem assim, ó, você é a mentora X que me ensina isso, você precisa ocupar esse lugar, você precisa se posicionar da forma de que as pessoas te reconhecem. Então, as pessoas acreditam que posicionamento é roupa, posicionamento é uma... não, posicionamento é quando as pessoas começam a nos reconhecer como referência em algo. Olha, a Noelma, seja bem-vinda por aqui, a Noelma é uma referência nisso, sabe? Eu olho para ela e eu reconheço ela. Então, nesse momento, nós estamos bem posicionadas dentro do mercado. Só que antes das pessoas nos reconhecerem, nós precisamos ocupar esse lugar, tá? Então, é posicionamento no Instagram como mentora. Por que ter uma esteira de produtos? Então, dentro da minha metodologia, meu método chama Método Educadora Pro, onde trabalho 3 pilares. Posicionamento, nós trabalhamos esteira de produtos. Opa, o microfone ficou mudo? O microfone ficou mudo. Alguém mais não está ouvindo? Só me manda aí, por favor. Eu até vou aumentar um pouquinho aqui o som. Vê se está melhor. Está ok? Só me fala aqui no chat. Está ok o som?
Tá normal? Ah, então tá bom. Será que não desligou o seu som aí, por um acaso? Bianca, confere aí. Então, a metodologia ela é composta por esses 3 pilares, tá? Posicionamento. Então, eu me posiciono como uma mentora, como referência no que eu faço. Eu crio produtos. Então, por que eu preciso ter uma esteira de produtos? Porque um produto só, uma mentoria só, um curso presencial, um workshop, um único produto, não consegue te sustentar um faturamento com recorrência todos os meses. E mesmo porque a sua própria aluna, que fez, por exemplo, um curso com você, ela continua evoluindo e ela quer entender quais são os outros passos, tá? Que ela precisa fazer para trilhar os mesmos passos que você. Então, às vezes, ela fez um curso de técnica, ok, ela aprendeu a técnica, ela aprendeu a fazer, ela tá muito boa nisso, porém, não é só a técnica que fez você ser a profissional que você é. Então, você entendeu sobre pessoas, você entendeu sobre Instagram, você entendeu sobre posicionamento, você entendeu sobre vendas, você entendeu sobre marketing. Então, são todos esses pilares que você trilhou que a sua aluna quer trilhar. Então, se você tem só um produto de técnica, ela vai procurar uma outra pessoa para ela continuar se desenvolvendo. Mas você tem potencial. Se você organiza o seu conhecimento de uma forma que ela vê valor em você e que ela quer continuar com você, tá? Então, nós temos, inclusive, um funil que eu chamo de funil de continuidade, que é um funil onde eu apresento para as próprias alunas quais são os próximos passos que elas vão trilhar com você. Então, ela terminou algo com você, ela pode continuar. Então, isso serve tanto para quem já é sua aluna, quanto para as pessoas que vão vir fazer treinamentos junto com você, tá? Vocês estão conseguindo ver certinho aí meu slide? Só me fala se tá certinho o slide, tá? Se vocês estão conseguindo ver. Porque quando eu tô transmitindo, eu saio para outra tela, às vezes dá um bugzinho aí, tá? Então, a esteira de produtos, tá? E as vendas. Então, eu me posiciono. Se você entender, é um ciclo muito fácil de se entender. E quando a gente erra, peca em algum deles, é onde a gente começa a travar os resultados. Então, eu me posiciono, eu tenho os produtos certos, com a promessa certa para cada pessoa, e eu tenho as estratégias de venda, as vendas. Então, é exatamente isso que eu vou detalhar para vocês aqui, tá? E por que isso pode ser importante para você agora? Porque você já entendeu que atender mais, atender cliente por cliente, um a um, não vai te levar além. Foi o que te trouxe até aqui, isso é maravilhoso, tá? O atendimento, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele te dá bagagem, ele te dá experiência, ele te dá autoridade, mas nós entendemos que somente os atendimentos, por mais que você reajuste seus valores, por mais que você abra mais horários na sua agenda, sempre vai bater um teto. E quando nós falamos sobre vender o nosso conhecimento, isso é ilimitado, tá? É ilimitado, porque você pode vender presencial, você pode vender no digital, do jeito que você faz uma entrega para uma, você pode fazer para 10, para 20, para 50 pessoas de uma vez só. Então, o conhecimento, quando você estrutura o seu conhecimento para vender, isso é ilimitado. Então, talvez isso seja importante para você agora, porque você já entendeu que os atendimentos vão te limitar. E não é sobre deixar os atendimentos, é sobre ter algo além dos atendimentos. E se você quiser parar os seus atendimentos, aí vai depender muito do momento que você está, tá? Tem muito conhecimento e sabe que pode vender ele no digital. Você sabe que você tem conhecimento. Então, é o momento de estruturar isso de uma forma organizada para que você possa vender tanto no presencial quanto no digital. Hoje eu falo muito sobre uma esteira de produtos híbrida, então eu tenho treinamentos tanto no presencial quanto no digital, e o presencial, ele te traz muita autoridade, tá? Então, dá para você fazer das duas formas. E você já tem alunas e você pode aplicar, inclusive, o funil da continuidade, e se você não tem alunas, você vai entender exatamente aqui hoje como você vai conquistar as suas alunas e até olhar aí para suas próprias clientes, as pessoas que estão à sua volta e que pode se transformar aí nas suas alunas. Quando você se posiciona dentro das redes sociais, as pessoas começam a te reconhecer como ela pode me ensinar, tá? Hoje uma mentorada mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, ela trabalha num espaço, onde ela é leste, mas tem NEOs, tem outras profissionais. E aí ela pegou e falou assim, Adriana, ela entrou na mentoria faz cerca de 15, 20 dias, e ela começou esse trabalho do posicionamento dela. E as clientes começaram a comentar e tal, e a profissional Nels, que está lá trabalhando com ela, veio conversar com ela, dizendo que quer começar a ministrar curso.
sabe? Que, olha, eu estou vendo que você está se movimentando, as minhas clientes já estão falando de você e eu queria saber como. Então, ela está começando com os cursos agora e já está com a possibilidade de uma consultoria, de uma mentoria para ensinar profissionais da beleza a como começar a ministrar os cursos. Então, é exatamente isso. Quando você começa a ocupar esse lugar de eu sei te ensinar, as pessoas começam a te reconhecer de ela pode me ajudar, ela pode me ajudar a ir para os próximos passos, tá? Então, isso é muito importante. Então, isso é para você, se você quer diminuir os seus atendimentos. Então, essa reunião é para você, se você quer diminuir os seus atendimentos e ter escala e crescimento com o conhecimento que você já possui. Então, Dri, eu estou muito feliz com os atendimentos. Eu não penso nessa parte de consultoria, mentoria, cursos, eventos, eu não penso em nada disso. Então, esse momento não é para você. Esse momento aqui é só para quem realmente deseja ter cursos, mentorias, consultorias, eventos, monetizar realmente o seu conhecimento. Não é sobre, como eu disse, deixar os atendimentos, mas é sobre ter escala além dos atendimentos, tá bom? Então, esse é o plano 10K em 30 que nós vamos desenhar aqui a partir de agora. Mas antes disso, deixa eu me apresentar, né? Algumas aí, a Bianca disse que entrou pela primeira vez. Paula Leone, maravilhosa, seja bem-vinda. Seja bem-vinda por aqui. A Tami, eu acho que já esteve, entrou um pouquinho no final, num outro momento, mas hoje a gente vai falar de muitas outras coisas. A Noelma, então deixa eu me apresentar. Muitas pessoas novas por aqui. Então, eu sou a Adriana Coutinho, sou casada, tenho 2 filhos, tenho 25 anos de experiência com vendas, então eu falo muito sobre isso, sobre algumas pessoas têm receio com essa parte de vendas, então eu quero que você já abra a sua mente sobre isso, porque se hoje você é a profissional que você é, se você hoje faz o que você faz, fatura o que você fatura, é porque alguém lá atrás vendeu para você. Sabe, alguém disse para você, olha, eu tenho um curso aqui e ele pode te ajudar. Então, desmistifique essa questão de vendas. Passe a dizer para você mesma todos os dias, eu amo vendas, porque vendas realmente é muito bom. Porque a partir de você vender para uma pessoa, a vida dela, os resultados dela podem ser transformados. Então, deseje realmente gostar de vendas. Então, eu sempre trabalhei com vendas em outras áreas, né? Trabalhei com ótica, trabalhei com vendas de roupas. Eu tenho 25 anos de vendas no geral, tá? Então, eu sou apaixonada por vender. Eu acredito que a partir da venda, muitas pessoas são transformadas através disso. E eu gosto de dizer sobre isso, para que as pessoas realmente possam olhar as vendas como algo positivo. Então, eu estou na área da beleza há 6 anos, e desde 2023 eu coloquei foco, intenção e para formar novas profissionais. Eu comecei em 2020, comecei como lash designer. 2022, eu decidi assim, agora eu vou colocar foco e velocidade. E em 2023, eu comecei realmente me posicionar como mentora. E a partir disso, já são mais de 350 alunas, fora os treinamentos presenciais, tá? Então, eu comecei aqui, coloquei uma linha do tempo para que eu possa, de forma bem rápida, objetiva, porque o objetivo aqui não sou eu, é vocês, hoje, tá? Mas em 2020 eu comecei atendendo como lash design, comecei no meu quarto, depois formei ali na garagem da minha casa um estúdio. Em 2021, eu já comecei com os cursos, no final de 2020, na verdade, no mesmo ano que eu comecei como lash, já comecei a ter procuras com curso, então eu comecei ali onde eu tinha, no lugar que eu tinha, dentro da garagem da minha casa mesmo, e comecei a dar os meus primeiros passos no digital, apresentar os meus cursos, fazer algumas ações ali dentro do digital, porque eu já via ali um caminho de possibilidades, mas não sabia muito como fazer. Fui fazendo ao meu modo. Em 2022, eu saí da garagem da minha casa e abri um estúdio comercial. Então, abri realmente o meu estúdio dos sonhos, o que eu queria, que era o meu desejo, tá? Em 2022. E ali, a partir daquele momento, eu comecei a colocar foco e intenção realmente nos cursos presenciais. Nesse momento, eu só ministrava cursos presenciais de extensão de cílios, não nenhuma outra coisa, somente cursos presenciais. Então, 2022, com o meu estúdio novo,
Me posicionando melhor como uma educadora, realmente, eu comecei a vender muito mais cursos. Em 2022, eu formei muitas profissionais. Já em 2023, eu decidi fazer meu primeiro, né, evento presencial para profissionais da área da beleza. Então, ali já veio não somente Leste, mas outras profissionais da área da beleza. Então, nesse evento presencial, nós reunimos 100 profissionais. E ali, meu teto começou a romper, e eu comecei a olhar um outro mar de possibilidades. E a partir daí, eu comecei a fazer treinamentos presenciais em turmas. Até então, eu fazia individual e dupla somente de extensão de cílios. E aí eu comecei a fazer os treinamentos em turma de lash lifting. Então, ali eu fui fazendo, construindo ali a minha esteira de produtos, olhando para outras possibilidades. Em 2024, eu me posicionei realmente como uma mentora e comecei a ter faturamentos no digital. Então, além do presencial, eu comecei a criar cursos, consultorias dentro do digital. Então, eu fazia mentorias, cursos, consultorias, e-books, produtos digital dentro do digital. Então, eu comecei a fazer essas duas ações, presencial, unir presencial com o digital. E em 2025 foi onde realmente o nosso teto aí rompeu, muitas palestras, a terceira edição do nosso evento presencial aconteceu em setembro de 2025, placas de faturamento com as nossas mentoradas, realmente monetizando seu conhecimento, fazendo também as nossas mentoradas, fazendo também os seus próprios eventos. Eu fui palestrar em eventos de mentoradas, né? Fiz muitas palestras, fiz a terceira edição, também premiei elas no palco, então foi onde realmente o nosso teto rompeu de vez para que a gente pudesse alcançar cada vez mais pessoas. Então, a minha trajetória com cursos, mentorias e consultorias aconteceu desde 2020, quando eu comecei dentro da área Lash Designer, mas ela foi indo em camadas, acontecendo. Então, não sei qual que é o seu momento agora, qual que é o seu momento atual, se você quer começar com curso, se você quer realmente estruturar melhor o que você já tem, começar com consultorias, começar com mentorias, fazer eventos. Eu não sei qual é o seu momento. O que eu sei é que hoje você pode entender como você pode pular muitas etapas aí, porque realmente o que eu vivi até aqui me deu bagagem, me deu experiência, me deu conhecimento para que eu possa ajudar outras profissionais hoje a realmente encurtar o caminho delas, né? Que é o que mais a gente precisa, é encurtar caminhos, é encontrar pessoas que nos ajudem. Vocês, hoje, são pessoas que, com a experiência que têm, encurta caminho das suas alunas. Então, hoje você também vai receber isso. Encurtar o seu caminho para que você possa ter resultados iguais ou melhores do que isso. Tá certo? Essa é um pouquinho da minha história, e a partir disso, eu desenvolvi 3 pilares. Desenvolvi uma metodologia com 3 pilares que todas as profissionais que tivessem acesso pudessem fazer. Então, como eu disse ali no início, posicionamento, então não é postar por postar, e nem postar todo dia, é saber realmente como postar. Esteira de produtos, entender o caminho que te fez, o caminho que até mesmo você faz para comprar e criar produtos específicos para encurtar o caminho da sua aluna. Então, a esteira de produtos é entender como você também compra, como você também faz esse processo, e você criar produtos estratégicos para encurtar os caminhos que trazem as pessoas até a sua mentoria, até o seu último produto, por exemplo. Uma esteira de produtos, ela faz basicamente isso. E estratégias poderosas de vendas, são ações de venda que une Instagram e também offline. Então, se você não gosta de Instagram, não tem como, que nós utilizamos o Instagram como principal ferramenta aí para que você possa ter os resultados. Então, tudo que eu desenvolvi dentro dessa metodologia, desses 3 pilares, eu fiz de uma forma que todas as profissionais que tivessem acesso pudessem realmente replicar exatamente e ter os mesmos resultados. Porque é isso que faz a metodologia. Então, quando uma profissional hoje entra para a nossa mentoria, o primeiro pilar que ela precisa desenvolver é o seu método. O que é o seu método? É como você faz o que você fez, como você faz e o que fez você chegar até aqui hoje. Então, você precisa tirar um tempo para que você desenvolva
um processo onde a sua aluna possa ir trafegando para chegar no resultado que você tem. Então, quais são as etapas que você fez? Então, primeiro ela tem a técnica, depois ela precisa estruturar um perfil, depois ela precisa fazer modelos, aí depois ela precisa vender. Ela fez modelo gratuito, agora ela precisa vender para essas mesmos modelos. Ela precisa de indicação. Qual que é? Eu não sei qual é a forma que você fez para ter o resultado que você tem. Mas a metodologia, quando a gente fala de método, parece que é algo muito complexo, mas não é. É algo simples. É que a gente, muitas vezes, não para estruturar isso. A metodologia é o como eu fiz isso e agora como as pessoas podem fazer também. Então, eu estruturei de uma forma como passo a passo, onde qualquer profissional que tenha acesso possa ter os mesmos resultados igual a essas profissionais aqui, que são as minhas mentoradas, que trafegaram a mesma experiência, o mesmo passo a passo que eu ensinei, e hoje elas fazem realmente igual, para que elas possam ter os resultados iguais ou melhores do que o meu. Dri, mas é exatamente igual? Não, existe o passo a passo e cada pessoa vai colocar o seu DNA, cada pessoa vai colocar o seu jeitinho de fazer. Então, existe um post, por exemplo, que chama pessoas. Existem iscas que trazem pessoas. Cada profissional vai fazer exatamente como ela se sente à vontade de fazer, tá? Então, existe um passo a passo que você vai mostrar para sua aluna, mas ela vai precisar colocar a sua essência, o seu DNA, tá? Então, é muito importante a gente trazer isso. Então, a metodologia é como eu faço, porém, cada profissional vai fazer exatamente igual. Então, foi isso que eu desenhei dentro dessa metodologia. Então, eu transformei tudo que eu fiz e apliquei em um método aplicável, que toda profissional da beleza que tivesse acesso, como vocês vão ter hoje, pudesse replicar e tivesse resultados iguais ou até melhores do que o meu, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, que agora a gente vai começar papel e caneta na mão, para poder entender tudo isso, sempre que você tiver algum problema, preste muita atenção nisso. Isso é muito importante, tá? Sempre que você tiver algum problema no seu negócio educacional, a solução vai estar sempre aqui em um desses 3 pontos. Todas as vezes que você travar em vender o seu conhecimento, você lançar algo e não vender, você não tiver os resultados que você gostaria, sempre eu quero que você pense em como eu preciso alinhar esses 3 pontos. Primeiro, posicionamento desalinhado, o problema vai estar nesse algum desses 3 pontos. Seu posicionamento desalinhado, então você está se posicionando de uma maneira, vendendo uma outra coisa, as pessoas não estão te reconhecendo como autoridade nisso que você faz, tá? Então, o seu posicionamento está desalinhado, o produto errado ou embalou ele de forma errada. Então, o que é embalar o produto? É como eu apresento, eu embalo, então eu tenho conhecimento, certo? Eu tenho esse conhecimento. Hoje eu embalei essa aula e apresentei ela. Se as pessoas não estão comprando essa ideia, não estão despertando desejo em assistir essa aula, entrar nesse curso, entrar nessa mentoria, é porque talvez eu tenha embalado ela, mostrado ela de uma forma errada. Então, às vezes o seu produto é bom. Muitas vezes a pessoa fala assim, Dri, mas será que é o meu produto? Será? Não, às vezes é muito difícil o seu produto ser ruim. A grande maioria das vezes você embalou ele de uma forma errada. Ou até você fez tudo certo, mas o funil de venda que você está usando talvez esteja errado. Então, é muito importante pensar nesses 3 pontos. Posicionamento, o produto, se o produto é certo e a embalar, como você embalou para apresentar ele para as pessoas, está certo. Ou o funil que você está utilizando para fazer vendas desse produto está errado. Tá? Então, por exemplo, se eu quero vender um produto high ticket, eu não vou vender ele com uma automação, por exemplo, do ManyChat, trazendo as pessoas, comente a palavra X, a pessoa comenta e eu vou vender automaticamente. Então, você às vezes entendeu que existe uma forma de venda automática. Descobriu que existe como utilizar o ManyChat, que é uma automação de mensagens lá no Instagram. Aí você quer vender um produto de alto ticket ali no direct. Então, esse é quando o funil está errado. A gente tem o produto certo, a gente embalou de forma certa, nós estamos bem posicionada, mas o funil de venda que nós estamos utilizando é errado. Então, por isso que existe um funil específico para cada produto. Então, pense nisso. Pense aí no seu negócio educacional. O que está travando você
talvez seja algum desses pontos, tá? E se você está começando, sempre alinhar e olhar para esses 3 pontos: posicionamento, produto e funil de vendas, tá? Então, olha como eu desenhei aqui. Aqui vai ficar muito fácil de você entender. Aí, voltei aqui. Muito fácil para que você possa entender o que é que eu fiz para... Opa, ai, mudei aqui minha tela. Espera aí um momento. Aí, voltei. Aqui vai ficar muito fácil para você entender como é que você pode replicar tudo isso que eu falei. Ai, peraí, gente. Mudei de tela. Aqui. Aqui é uma forma desenhada. Então, eu desenhei de uma forma que ficasse simples, que você pudesse realmente entender o passo a passo. Tá normal aqui, né? Vocês estão conseguindo ver certinho a minha tela? Sim? Só me avisa, por favor. Aqui de uma forma bem detalhada, para que você possa entender como é que você vai fazer o seu negócio educacional rodar, tá? Um ciclo, realmente, todos os meses, e você fazer esse faturamento de 5, 7, 10 ou até mais, todos os meses com o seu conhecimento. Aqui eu desenhei de uma forma que fique claro para que qualquer profissional entenda que a gente precisa fazer aquisição de pessoas, nós precisamos fazer ativação de pessoas. Então, aqui, nós fazemos aquisição de pessoas, nós fazemos ativação de pessoas e nós fazemos a monetização, nós fazemos a venda. Muitas profissionais, elas querem fazer a venda sem adquirir pessoas, sem fazer aquisição de pessoas. Isso nós fazemos o tempo todo. Tá certinho? Que ótimo. A gente precisa fazer a aquisição de pessoas. Isso nós fazemos o tempo todo. Trazendo pessoas, tá? Através de conteúdos, através de posts, através do botão turbinar. Mas o primeiro de tudo, aqui em cima eu coloquei a sua marca, você. Não tem como você ter resultados que você quer ter sem você se posicionar. Nós, como mentoras, o McDonald's se posiciona como uma marca. A Havan, a Zara se posiciona como uma marca. E você, como mentora, precisa se posicionar como essa marca. É você a marca. Não tem como você querer colocar, por exemplo, uma logo, querer colocar outras pessoas para falar do seu negócio. É você. Então, você, como mentora, precisa ocupar esse lugar, esse seu posicionamento. E a partir daí, percebe que aqui, ó, eu coloquei bem desenhado, você, sua marca, e depois as ramificações todas embaixo. Porque começa a partir de você. Então, não tem como a Adriana querer ser uma mentora, vender cursos, mentorias, consultorias, fazer eventos, se a Adriana não se posicionar como uma marca. Então, o primeiro pilar é o seu posicionamento, você como marca. E a partir daí, eu fazer a aquisição de pessoas através de um posicionamento autêntico, tá? Através de conteúdos, através de iscas, trazendo pessoas, através de stories com gancho, chamando para os seus grupos VIPs, chamando as pessoas para perto, aquisição de pessoas. Através de reels, através de posts, assim eu trago pessoas, eu faço a aquisição de pessoas. O segundo ponto é fazer a ativação dessas pessoas. E aqui entra a parte das estratégias poderosas de vendas, que é um dos pilares da minha metodologia. Ativar pessoas. Como que eu ativo essas pessoas? Então, eu trago as pessoas. Então, beleza, você foi lá. Muitas profissionais até fazem isso. Vão lá, faz um post, um Reels maravilhoso, usa o botão turbinar, ou usa o gerenciador de anúncios, traz pessoas para o seu perfil, mas seguidores é um jogo de ego. Seguidor por seguidor é um jogo de ego. Eu preciso fazer com que esse seguidor se transforme em meu cliente, em meu aluno, né? Então, como que eu faço isso? Então, eu fiz aquisição de pessoas, eu trouxe as pessoas. Como que eu faço isso? Eu ativo essas pessoas. Eu faço essas pessoas se movimentarem. Eu faço as pessoas fazerem alguma ação. Eu gosto de brincar aqui, eu preciso fazer levantadas de mão. Eu preciso fazer as pessoas olharem e falar, aham, Paula, eu tenho interesse nesse seu produto. Eu preciso fazer isso. E é aí que eu faço a ativação, através do Work Frente a Frente, que é um workshop
presencial, tanto presencial quanto no digital, gratuito, onde você apresenta, né? Você consegue se apresentar, para apresentar o seu produto, você pode fazer ele tanto pago quanto gratuito, através da Seleção Pro, que é uma estratégia também que nós utilizamos de vendas, onde você diz o seu produto e fala para as pessoas, olha, você tem interesse nisso? Clica aqui. Então, Dri, eu tenho 50, 100, 150, 200, 300, eu não sei qual que é, quantos seguidores você tem. Mas muitas vezes as pessoas colocam todo o problema ali. Ai, meus seguidores não são qualificados. Ai, eu tenho poucos seguidores. Mas não é a questão de seguidores, é o quanto você consegue ativar as pessoas que você já tem. E aí, eu ativo quem eu já tenho e, ao mesmo tempo, eu faço aquisição de mais. Eu trago mais pessoas. Então, a Seleção Pro nada mais é de que você fazer um store único. Não é virar refém do Instagram. Não é postar o dia todo. É fazer um stories, que ele faz seleção de pessoas, que faz levantadas de mão, que faz as pessoas olharem e falar assim, entendi, tenho interesse nisso. É isso que nós fazemos, quando eu ativo as pessoas. E aí você vai ali fazer follow-up, conversar com essas pessoas no direct, entender essas pessoas. Então, a gente precisa ativar essas pessoas, tá? E depois, sim, nós fazemos a monetização. E aqui é onde você tem realmente lucro, onde você tem faturamento, que é com a sua esteira de produtos, com cursos, eventos, consultorias, mentorias, workshops, funil de continuidade, que eu falei ali no início, que é o funil de vender mais para as alunas que você já tem. Então, é ali que você monetiza. E isso não é feito de forma isolada. Esse plano Pro, ele não é feito de forma isolada, ele é feito em forma continuada. Então, você faz aquisição, você faz ativação, você faz monetização o tempo todo, todos os meses, todas as semanas, repetidamente. Quando você começa a entender como esse ciclo funciona, vai ficando fácil. Tá claro para vocês isso? Aquisição de pessoas, você, sua marca. Eu faço aquisição de pessoas através do seu posicionamento autêntico, único, você. Você se coloca no lugar de, opa, galera, eu posso te ajudar nisso. Você tem essa dificuldade, eu posso te ajudar. E aí eu faço a aquisição de cada vez mais pessoas. Segundo ponto, eu faço a ativação de pessoas. Isso aqui eu posso fazer semanalmente, por exemplo. Seleção Pro eu faço todas as semanas, boas-vindas para os novos seguidores, follow-up, ofertas dentro do seu grupo, workshop frente a frente, presencial ou no online, eu faço a ativação. Eu faço as pessoas levantarem a mão e dizer, entendi, eu tenho interesse nisso que você faz. Então, você entende que não é sobre número de seguidores? Você entende que não é a quantidade de pessoas? É você fazer as pessoas certas levantarem a mão. Porque nós não vamos vender para todo mundo. Mentoras não vende para todo mundo. A gente não busca likes. Nós buscamos trazer transformação para as pessoas. E, em contrapartida disso, nós somos muito bem pagas por isso. Tá? Então, quando a gente faz esse ciclo acontecer todos os meses, é aí que vem o nosso faturamento. Então, aquisição de pessoas, ativação de pessoas e a monetização. Mas acontece o tempo todo. Você não vai ficar um mês inteiro fazendo aquisição de pessoas, pelo amor de Deus, tá? E nem vai ficar um mês inteiro fazendo ativação de pessoas. Então, você faz o tempo todo esse mesmo ciclo, tá? Então, eu faço estou fazendo aquisição de pessoas através de um Reels, por exemplo. E, ao mesmo tempo, eu estou lá no Stories fazendo ativação, fazendo as pessoas se movimentarem, fazer levantadas de mão. E aqui no Off, eu estou fazendo, talvez, o funil de continuidade, chamando as minhas próprias alunas para uma consultoria, para uma mentoria, para um próximo produto. É assim que eu faço tudo rodar o tempo todo. Tá certo? Ficou claro aqui? Então, eu vou desmistificar aqui como você vai fazer passo a passo tudo isso, tá? Eu fiz esse desenho para que fique claro, para que fique transparente, para que você entenda, tá? Mas, agora eu vou desmistificar tudo isso através dos pilares. Primeiro, posicionamento. Então, é levantar sua bandeira, é mostrar. A Bianca é muito boa nisso aqui. Eu sou muito boa nisso, então é comigo que você vai aprender. Você precisa levantar sua bandeira. Você precisa mostrar para o mundo em que você é boa. Senão as pessoas não entendem. Então, quando eu tenho a esteira de produto, que é o nosso segundo pilar, que nós vamos trabalhar aqui. Então, por exemplo, as pessoas às vezes têm dúvida. Dri, eu tenho uma esteira de produtos, eu tenho vários produtos. Como que eu vou levantar a bandeira? Então, eu preciso levantar a bandeira com o que eu consigo ajudar as pessoas. A esteira de produtos é tudo que tem dentro
do que eu sei ensinar. Tá? Então, primeiro eu me posiciono como algo único. Então, não é assim, ó, eu sou especialista em unhas, sobrancelhas, não. Eu me posiciono como algo que eu quero ser especialista. Como eu quero que as pessoas me reconheçam como boa. Como eu levanto a bandeira? Como você quer ser reconhecida? Como você quer ser reconhecida? Quer que as pessoas digam assim, ela é, desculpa o palavrão, fodida em quê? Então, como você quer, tá? Então, esse é o primeiro pilar ali do posicionamento. Então, preparar o seu perfil para receber gente nova com posts mínimo viável. O grande erro de muitas profissionais é acreditar, pensar todas as vezes que vai criar um conteúdo, que vai criar qualquer coisa, que pensando sempre só em quem está dentro. Se eu faço sempre aquisição de pessoas, eu preciso estar com o perfil preparado para essas pessoas novas. Então, eu faço ativação de pessoas nos meus stories. Isso é para as pessoas que estão dentro do meu perfil. Eu faço ativação. Quando eu faço aquisição de pessoas, eu mostro para as pessoas que estão fora que o meu perfil é ideal para elas. Então, através dos posts, eu faço isso. Eu preparo o meu perfil para as pessoas que vão vir novas. Então, como que eu vou fazer isso, Dri? Com os 3 posts mínimo viável. Anotem. Primeiro, sobre você, porque as pessoas precisam saber se eu me posicionei, se eu disse assim, ó, eu sou muito boa em esmaltação em gel. E alguém me indicou, a pessoa veio através de um patrocinado, ela entrou no seu perfil. Ela precisa te conhecer. Ninguém compra de ninguém sem conhecer. Vocês perceberam que aqui, logo no início, eu falei sobre o que eu vou falar com vocês, mas eu me apresentei? A gente precisa se apresentar. Então, esse post, ele precisa estar fixado lá no seu perfil. Segundo post, o seu produto. O que você quer vender? Então, Dri, eu não consigo vender todos os meses, eu vendo um curso, depois eu... Tá, mas a pessoa chegou no seu perfil hoje, ela tem clareza sobre o que você quer vender? Se é sua consultoria, se é seu curso, se é sua mentoria, se é um curso digital, se é um e-book, qualquer coisa. Segundo ponto. Terceiro ponto é depoimentos. Quais são os resultados que você já gerou nas pessoas? Ou em você mesmo? Dri, eu não tenho alunas ainda. Ok. Antes de você ter alunas, você é a sua própria metodologia. Lembra que é sobre os resultados que você tem. Então, você precisa colocar os depoimentos das suas clientes, das pessoas que você já transformou. Então, preciso colocar. Então, traz uma clareza mental para a pessoa que chega dentro do seu perfil, porque ela entende quem é você, os resultados que você gera na sua vida e na vida das pessoas, através do post de depoimento, e ela sabe qual é o produto certo que ela precisa entrar para poder viver essas transformações. Então, esse é um perfil, esse é o básico, para começar, tá? Que eu preciso ter ali fixado. Talvez você já tenha esses posts. É só você pegar ele e fixar lá em cima. Às vezes você já até fez isso, mas esse é um perfil preparado, onde eu me posiciono, tá? E uma bio que foca na transformação, realmente no que você gera. Então, não adianta eu dizer, eu sou a Adriana, estou na área da beleza desde 2020 e sou expert em vendas. Não adianta eu dizer isso. Eu preciso focar na transformação que eu vou gerar na vida das pessoas. Então, como eu foco nessa transformação? Eu te ensino a sair desse resultado para esse resultado. Isso é transformação. A hora que a pessoa... Pense assim, que a pessoa está lá, 3 horas da manhã, rolando o Instagram e, de repente, o seu perfil apareceu para ela. Apareceu um patrocinado seu para ela. Ela vai entrar no seu perfil. Ela se interessou pelo seu Reels, ela se interessou pelo seu carrossel, ela se interessou. E aí ela entrou no seu perfil. Dentro do seu perfil, a transformação que você vai gerar, ela vai olhar e falar, é exatamente isso que eu quero. É exatamente isso. Quando eu penso numa bio, é isso que você precisa pensar. Então, se eu tenho uma dúvida em como eu transformo, como eu faço a bio, qual é a transformação que você quer trazer para as pessoas? Então, Dri, eu entrego o curso para profissionais, colocar um exemplo, lash designers que vão começar do zero. Então, eu formo mulheres, então, se é do zero, são mulheres, não são já profissionais, certo? Então, eu formo mulheres a sair do zero,
a faturar, um exemplo, quando se a gente for falar de faturamento, e nem sempre é sobre faturamento, tá? A faturar 5 mil reais por mês, sendo uma lash designer. Essa é a transformação. A pessoa foi indicada seu perfil, viu um patrocinado seu, chegou no seu perfil, ela lê a bio, ela entende que é para ela. Então, uma mulher, sou eu, começando do zero, sou eu, a faturar 5 mil, é isso que eu quero, porque eu quero sair do meu emprego, que eu ganho 3, que eu ganho 4, que eu ganho 5, e eu quero empreender. Então, eu olho e eu me identifico, eu vejo, dá match, sabe? Eu olho e falo, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Tá claro como funciona aí um perfil um posicionamento alinhado? Então, a levantar a sua bandeira, preparar o seu perfil para receber as pessoas e uma bio que mostra a transformação do produto que você gera. Segundo pilar, esteira de produtos. É ter uma esteira de produtos lucrativa, é realmente ter produtos que geram funil de continuidade, que as pessoas em diferentes níveis elas podem chegar até você. Então, ter um produto principal, digital principalmente, uma consultoria, uma mentoria, porque isso te dá poder de escala, te faz você faturar mais. Então, por exemplo, se você tem cursos presenciais, mas tem uma consultoria no digital, você pode atender pessoas de qualquer estado, pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, ter uma esteira lucrativa é ter pelo menos uma consultoria. A consultoria, qual que é a diferença da consultoria e da mentoria? A consultoria é algo mais pontual. A mentoria é algo mais extenso. Então, uma consultoria de 1, 2 encontros, tá? Uma consultoria, um produto principal digital, consultoria ou mentoria, um produto principal presencial, talvez seja o seu curso de técnica, tá? E um produto para quem disse não ou ainda não. Dri, mas como que é isso? Como é esse produto para quem disse não ou ainda não? Quando eu vou desenvolver uma esteira de produtos lucrativa, e você pode fazer isso o tempo todo durante o seu ano, é você entender que existe, por exemplo, o seu curso, a sua mentoria, a sua consultoria está aqui, tá? A sua aluna, a sua cliente ideal está aqui. E às vezes esse investimento não é nem pelo dinheiro, talvez seja pelo nível de consciência. Então, às vezes a pessoa não fala, a gente trabalha posicionamento para não ouvir isso, tá? Sobre tá caro. Mas muitas vezes a pessoa fala, não é meu momento ainda, não tem esse valor para investir e tudo mais. E tá tudo bem. Mas o que eu posso criar de um produto que traga essa pessoa mais para perto de mim, antes dela chegar nesse produto principal que eu quero vender para ela. Então, é um produto para quem disse não ou ainda não. É um produto que aproxima a aluna de mim, traz ela mais para perto, então eu estou vendendo, eu estou faturando, mas ela não chegou ainda nesse. Um exemplo. Se é algo sobre técnica, por exemplo, presencial, eu posso fazer uma imersão, eu posso fazer uma formação, eu posso fazer um outro produto que eu não entrego tudo que é dentro da minha mentoria, dentro da minha consultoria, dentro do meu produto principal, mas que eu trago evolução, resultados para essa minha aluna. E aí, como que eu faço? Eu não falei lá atrás sobre o follow-up, sobre continuar conversando com as pessoas. Eu faço aquisição de pessoas, eu ativo as pessoas, mas eu não vou ofertar para a pessoa não comprou de mim, eu vou abandonar ela. Eu preciso ter essa base de pessoas para que eu possa, olha, tenho esse outro produto, eu vou fazer um presencial para poder fazer a oferta para essas pessoas. Então, quando você cria esse produto, eu vou lá e oferto para a pessoa. Então, vamos colocar, eu não sei, a Bianca Tali falou para mim no início sobre, ela faz algo sobre a orelha, não sei como que é o seu produto, mas vamos supor, vamos colocar um exemplo, tá? Que o seu público ideal já sejam profissionais da estética que queiram implementar mais esse procedimento dentro do portfólio deles. Vamos colocar um exemplo, não sei, Bianca, você vai me corrigindo aí só para a gente entender, tá? Vamos supor que é isso, para a gente entender esse processo da esteira de produtos, da importância de se ter esses produtos. Então, vamos supor que o meu público ideal é pessoas da estética, e elas querem implementar esse procedimento da orelha no seu portfólio, para elas terem mais, faturarem mais, alcançar esse público e tudo mais. Então, o meu curso disso, por exemplo, custa
R$ 3.000, ok? E às vezes a profissional olha e fala, ai, não sei se é momento de investir nisso e tal. Vem, perguntou para a Bianca, quanto é? Ah, é 3.000, é 5.000, é 8.000. Não sei qual que é o valor desse seu treinamento. Vamos supor que é esse treinamento. A pessoa não sabe se é isso. Tá, só que você tem essa base dessa pessoa. Um produto que, para quem disse não ou ainda não, é, por exemplo, um treinamento sobre como você vai colocar esse procedimento dentro do seu portfólio. Então, você não vai ensinar a técnica para ela. Então, se o seu treinamento, por exemplo, é 3.000, você pode fazer um treinamento desse presencial, sem demonstração de técnica, só apresentando como a 297, 397, 497, 597, aí depende muito do público, entende? Então, ali eu vou trazer uma abertura de mente para a pessoa entender como é que ela vai ter esse procedimento, quanto que ela precisa investir, quanto que ela vai ter de retorno, quais são os materiais, qual que é o público, ela vai entender tudo. Ela vai sair de lá, tipo, uau! E aí, ela tá pronta para ir para o seu próximo passo, que é o seu produto principal, por exemplo, tá? Então, uma esteira de produtos, eu desenho os meus produtos dessa forma. Então, eu tenho o meu produto principal, que é a minha mentoria, e quando eu faço, por exemplo, um evento presencial, é um produto para quem disse não, ainda não. Eu trago as pessoas mais para perto. Tá? Então, eu vou sempre criando. Se eu tenho um curso gravado, eu tenho um curso gravado. Então, a pessoa, ela quer entender mais sobre a minha metodologia, ela vai para esse produto. Então, é assim que eu desenho a minha esteira de produtos. E é assim que eu gostaria que vocês olhassem para o conhecimento de vocês, de forma organizada. Como eu posso fazer isso? Eu posso entregar uma transformação, um resultado para as pessoas que aproximam ela mais de mim, desse produto principal. Fechou? Tá claro essa parte de esteira de produtos? Claro, cristalino? Então, é isso. A esteira de produtos, ela funciona basicamente dessa forma. Então, o primeiro pilar, posicionamento, esteira de produtos. Opa! E o terceiro pilar, estratégias poderosas de vendas. Então, são posts de vendas, stories de seleção, que eu já falei aqui um pouquinho, de fazer levantadas de mão. Então, os posts é de venda. Para de ficar criando conteúdos de valor para... Não. O seu post, o seu conteúdo precisa levar as pessoas à compra, a dizer, então, para você, eu quero ir para o seu grupo, eu quero falar com você no direct, eu quero gerar levantadas de mão, pessoas interessadas no que você vende, tá? Então, os posts, eles precisam ser posts de vendas, tá? Então, você consegue trazer, Adri, olha, eu fiz um treinamento e vou colocar as fotos do treinamento, por exemplo. Mas na legenda ele pode ser um post de venda. Então, você aumenta o seu posicionamento, sua autoridade, você mostra, mas você vende também. Então, fazer mais posts de vendas e menos conteúdos de valor. Porque quem vende essa parte de social media, de posts, eles falam muito sobre, esse conteúdo, você fica só aquecendo as pessoas. Só aquecendo, tá. Mas você vai levar essa pessoa para onde? Qual que é o próximo passo? Claro dessa pessoa. Então, eu preciso trazer para as pessoas de forma clara para onde elas precisam ir, para onde elas precisam caminhar comigo. Eu preciso ativar as pessoas. Lembra disso? Eu preciso fazer a ativação das pessoas, tá? Não se esqueçam disso. Então, estratégias poderosas de vendas é posts de vendas, stories de seleção, que nada mais é de fazer as pessoas levantar a mão e dizer, eu tenho interesse nisso que você está falando, tá? E aí eu começo a separar quem está lá, de todo mundo, do meu público, que é 50, 100, 200, 500 visualizações dos stories, e fazer as pessoas levantarem a mão quem tem interesse. E é nessas pessoas que você tem que focar. É para essas pessoas que você tem que chamar para os seus treinamentos, para um e-book gratuito, como Isca, para um grupo, para ações. É assim que a gente faz vendas, tá? Separando quem tem interesse. Nós não vendemos para todo mundo e nem conseguimos, tá? Nem todo mundo é o seu público. A gente precisa ter muito claro isso. Eu quero vender para todo mundo? Eu, Adriana, não. Eu não quero vender para todo mundo, porque vão ter pessoas que não estão preparadas para aquilo, que não é o momento da pessoa. Então, não é só sobre dinheiro, é sobre as pessoas estar preparadas para viver aquela transformação. Então, quando eu trago um story de seleção,
onde eu trago claro o que é que eu vou gerar na vida da pessoa. E a pessoa clica, eu separo quem realmente tem potencial para ser minha aluna, para ser minha mentorada. Tá? Então, a estratégia de vendas, ela funciona dessa forma. E produtos estratégicos mais ofertas. Então, se eu faço o exemplo que eu coloquei ali, um treinamento para essas profissionais entenderem como é o procedimento que eu faço, ou faço um workshop, eu faço uma imersão, é um produto estratégico. Só que depois dele precisa vir uma oferta. A grande maioria das pessoas até fazem, mas param ali. Então, eu tenho um curso, a aluna para ali. Eu tenho um workshop, a pessoa para ali. Eu faço uma imersão presencial ou online, a pessoa para ali. Então, eu preciso ter o produto, mas eu preciso ter uma oferta. É isso que vai te gerar faturamento e venda todos os meses, tá? Não é um único produto, é uma ação de produtos. Então, você fez... Ai, Dri, eu trabalhei 20 dias para vender esse produto. Ok, maravilhoso, tá de parabéns. Só que aqui você vai entregar tudo que você se propôs a fazer para essa pessoa, mas ir mostrando para ela que existe um outro passo, que você pode continuar ajudando essa pessoa. Isso é absolutamente possível, organizando seu conhecimento através da sua metodologia. Porque às vezes você olha e fala assim, meu Deus, parece que eu não tenho tudo isso de conhecimento. Você tem, ele só não está organizado, com uma metodologia passo a passo que vai ajudar a sua aluna realmente ter resultados em várias etapas. Eu tenho certeza que se você parar aí 2 minutos e pensar quais foram os passos que você trilhou para chegar até aqui, você já vai saber que você pode criar pelo menos mais um produto até para a aluna que você já tem. Tá? Então, isso é essa forma que eu trabalho, através do posicionamento, através de produtos estratégicos e de ações de vendas. Não adianta eu só me posicionar e não ter o produto certo e nem fazer vendas. Não adianta eu ser só boa de vendas. Ai, Adri, eu sou muito boa de vendas, mas as pessoas não me reconhecem como uma autoridade, que é a questão do posicionamento, tá? E eu tenho produtos, mas eu não sei me posicionar e nem vender. Então, são esses 3 pilares que fazem você ter esses resultados. Primeiro, o primeiro passo é um planejamento que eu faço. Primeiro passo, metodologia, posicionamento, tudo que você precisa organizar dentro do seu perfil, e aí depois eu venho com produtos, eu venho com iscas, eu venho com posts, para que eu possa fazer tudo isso fluir todos os meses. Então, posicionamento, produtos e vendas. Tá certo? Olhando assim, se vocês mandaram alguma coisa. Então, qual que é o seu cenário hoje? Qual é o seu cenário hoje? Você já vende todos os meses? Me fala. Manda aí para mim no chat. Você já vende todos os meses os seus treinamentos, seus cursos, suas mentorias, suas consultorias? Como que tá? Como que tá os seus resultados até agora, né? Pontuando dezembro, né? Dezembro de 2025, que o ano acabou de começar agora, né? E muitas pessoas saíram de férias. Qual que é a sua meta de faturamento mensal com o seu conhecimento? Aqui a gente está falando sobre seu conhecimento, nós não estamos falando sobre atendimentos. Qual que é a sua meta de faturamento? O que você acredita que pode estar impedindo você de atingir essa meta? O que você acha que pode estar atrapalhando você de atingir essas metas? Noelma, você já tem os seus produtos? Você já tem produtos? Tem o curso presencial. Somente um? Somente um produto? Ou vários? Iniciante e avançado. Entendi. E do que eu trouxe aqui para vocês, ficou claro para você algum ponto que você pode estar errando ali? De que precisa refinar? Porque, ai meu Deus, saí do lugar errado. Vou para outro lugar. Aqui, aqui, aqui. É muito importante, como eu falei lá no início, revisitar os 3 pontos. Posicionamento alinhado, ou, né, se tiver desalinhado,
os produtos, como eu tenho embalado e mostrado isso para as pessoas. Então, o primeiro passo é aquele desenho que eu mostrei. Você, como eu sou especialista nisso e eu posso te ajudar. Ponto. É o seu posicionamento, você como marca. Isso precisa estar claro para as pessoas. A partir disso, bioestruturada, posts estruturados, ofertas estruturadas. Depois disso, produtos. Como eu estou apresentando isso para as pessoas através dos meus produtos. Quais são os produtos que eu tenho e como eu tenho apresentado isso, tá? E aí, pensar, Noelma, naquela parte de produto para quem disse não ou ainda não. Então, de repente, eu pensar nesse ponto, tá? O que eu posso fazer para facilitar? De repente, um workshop, de repente, uma imersão, algo nesse sentido, tá? E as ações de vendas. Então, não adianta eu contar com um único funil. Eu preciso entender. Tá bom, entendi, Dri. Tá alinhado, organizei aqui. Mas eu não estou tendo as vendas que eu gostaria. Eu preciso entender quais são as ações que eu tenho de venda. Quantos funis eu tenho rodando hoje de vendas? Quais são as formas que eu faço aquisição e ativação das pessoas hoje? Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente começa a ganhar velocidade, tá? Então, é uma estrutura para que isso se torne frequente, se torne cada vez mais leve, mais fácil e flua, tá? Cada vez mais. Então, quanto de faturamento você perde quando a gente não atende clientes, né? Quando a gente não atende clientes, a gente fala, ai, Dri, tá bom, eu quero focar nos cursos, nas mentorias, mas quando eu não atendo, quanto que eu tô perdendo? Mas eu quero que vocês entendam que quando nós temos os produtos certos, mesmo quando eu não estou atendendo, eu consigo faturar, tanto no presencial quanto no digital. Tem o curso iniciante, então pensa nesses pontos, tá, Noelma? Posicionamento, alinhado, organização dos produtos, pensar nesse produto para quem disse não ou ainda não, e o terceiro pilar, quais são os funis que eu estou utilizando de vendas, tá? Dri, eu só conto com os stories dentro do Instagram e nos posts, aí você entende que vai começando a ficar difícil? Eu preciso realmente olhar para todos esses pilares, para todos os funis, quais são as ações que eu tenho que fazer as levantadas de mão, fazer os follow-up, voltar a falar com as pessoas. Ah, então a Bianca disse para você que ainda não. Tá, mas você deixa a Bianca lá etiquetada no seu WhatsApp. Tá? Você deixa anotada num caderninho. Daqui 15 dias, 8 dias, você volta com follow-up, volta falando. E aí, o que eu posso fazer? Como que eu posso te ajudar? Trazendo produtos como isca dessas pessoas, por exemplo, trazendo algo que possa ajudar essas pessoas a tomarem a decisão, talvez um e-book gratuito, a gente utiliza muito isso dentro da mentoria, com produtos para usar como um ativo ali para a pessoa olhar e falar assim, olha, ela realmente sabe. De repente, organizar o seu conhecimento dentro de um produto, né, gratuito, para que você possa usar na hora do follow-up, trazendo, apresentando para a pessoa, ó, talvez você tenha dúvidas, trouxe esse presente para você, então vai elevando o nível de consciência da pessoa, tá? E isso vai depender muito, as ações também vai depender muito do valor do seu produto, tá? Opa. Então, vocês entenderam ali qual que é a simplicidade do método Educadora Pro, esses 3 pilares. Então, é simples, tá? E a gente precisa olhar para ele para que a gente entenda onde é que eu estou falhando, qual é o ponto em que eu estou falhando. Então, é simples, tá? Não é fácil, porque senão todo mundo estava fazendo, mas é simples. Quando você tem acesso, você consegue ver que é simples de ser executado. Eu gosto de dizer assim, eu gosto de classificar isso, a metodologia, como pontos cegos. E está tudo bem, a gente sempre vai ter pontos cegos. Olhar e... Sabe quando no retrovisor você olha e às vezes você não vê, tipo, um bicicleteiro, uma moto, alguma coisa que passou por você e você fala, meu Deus, leva um susto? Por quê? Porque é o ponto cego. Às vezes a coluna do carro estava te atrapalhando a ter uma visão melhor desse retrovisor. Então, é exatamente isso. O método Educadora Pro, ele traz essa visão mais ampla dos pontos cegos que você talvez estava tendo para ter os resultados. Porque através de atender muitas mentoradas, através de muitos testes que eu também realmente já fiz para ter os resultados, que eu vou entendendo quais são os pontos que realmente não dão resultados e os pontos que realmente dão resultados, tá? Então, quando você entende essa metodologia, fica fácil para que você possa continuar fazendo as suas vendas. Então, os 3 passos:
posicionamento, produtos embalados de forma correta e ações de vendas, não uma, mas várias. Então, não dá para a gente depender 100% somente do Instagram. Ele é um principal canal de aquisição de pessoas, mas não é só ele, tá? Não é só ele. Então, quando a gente depende somente de um funil de vendas, a gente não consegue ter recorrências, obviamente, tá? Não, óbvio, não tem como, tá? Então, é um mecanismo único, eu coloquei aqui para vocês de uma forma simplificada para que vocês possam realmente entender como funciona e saber qual etapa você está e qual etapa você está falhando. A aquisição de pessoas, a ativação de pessoas e monetização. Então, essas etapas, ela funciona como uma engrenagem o tempo todo, trazendo pessoas, ativando pessoas e vendendo para essas pessoas. Isso você precisa fazer semanalmente, para que você possa realmente ter os resultados, tá? Que você busca. Bom, acho que tudo que eu me propus para trazer para essa aula eu trouxe. Foi bom? Ficou claro para vocês? Agora vocês me autorizam trazer uma oportunidade para 3 profissionais aí. Eu vou fazer um plano personalizado, tá? Trazer uma oportunidade. Em outros encontros, inclusive, eu até coloquei aqui sobre a mentoria, mas eu entendo que não é para todo mundo, né? E o seu produto não é para todo mundo, e o meu produto não é para todo mundo, a mentoria MAP não é para todas as pessoas. Então, eu decidi abrir na minha agenda 3 horários para fazer um plano personalizado. É fazer uma call, eu e você, individual, de 40 minutos, onde eu vou entender o seu momento, trazer ações que você pode já implementar agora para começar a ter resultados e te apresentar o que é a mentoria MAP e se ela faz ou não sentido para você, tá? Então, esse plano personalizado é isso, é uma call, eu e você, para que eu entenda você, saiba qual que é o seu momento, saiba o que você deseja para o seu 2026, entenda se a minha metodologia, se o meu conhecimento vai poder contribuir com essas metas que você tem para 2026, e aí eu vou sim te apresentar a mentoria e se faz sentido para você ou não avançar junto com a gente. Então, eu vou mandar lá dentro do grupo, tá? O link de um formulário, você preenche detalhadamente esse formulário e, a partir dele, eu vou selecionar 3 pessoas para fazer essa call de 40 minutos, tá bom? Então, Dri, finalizei o formulário. Eu vou chamar você lá no WhatsApp, tá? Eu vou olhar todos os formulários, vem a notificação para mim, eu vou olhar e vou selecionar 3 pessoas para essa call de 40 minutos, onde eu vou te entender, tá? Então, eu poderia ofertar a mentoria MEP aqui, porém eu entendo que não é para todo mundo, e é por isso que eu quero entender qual é o seu momento, e se eu realmente posso contribuir com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento em 2026. Se não for para você, você irá ter recebido, se depois da nossa call, né? Se não for para você, o MEP, você irá ter recebido um planejamento para executar e realmente faturar com o conhecimento que você já tem. Então, você vai receber um plano personalizado, independente se você avança com a gente ou não. Mas para você ocupar esse lugar, né, dessas 3 vagas, você precisa preencher esse formulário que eu vou colocar ali dentro do grupo. Tá certo? Muito bom o nosso encontro, gente. Vocês têm alguma dúvida? Espera aí, que eu vou abrir aqui. Opa, opa, opa. Muito, muito, muito bom. Ficou claro a metodologia Educadora Pro e como ela pode ajudar vocês?